Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã, nesta semana que está começando. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Como sempre, é uma alegria estar aqui com você, podendo compartilhar a palavra e juntos orarmos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia ali em Hebreus capítulo 8, verso 8. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória, te damos todo o louvor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E te pedimos, dá-nos entendimento da tua palavra, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Então, 8:8, Hebreus 8:8, lembrando que nós estamos falando sobre a nova aliança, que esta nova aliança estabelecida por meio de Jesus Cristo é uma aliança superior à antiga aliança que nós já vimos e eterna. Amém? A antiga aliança foi inaugurada com Moisés, a nova aliança com Jesus. Pastor, o que significa uma aliança? Ou algumas versões não chamam na tradução de aliança, mas chamam de concerto. O que é uma aliança? Na verdade, é um relacionamento. O conceito de aliança é um conceito de relacionamento. Amém? E nós vamos ler aqui o versículo 8 e 9, que diz assim: E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, nós vimos isso ontem, esta profecia de Jeremias 31, 32 e 33, aonde diz que uma nova aliança iria substituir aquela aliança que foi estabelecida com Israel quando Deus os tirou do Egito. Que essa aliança seria substituída por outra, tá? E também nós precisamos lembrar que esse conceito de aliança, que é um conceito de relacionamento, ele é, na verdade, de uma maneira também simples para nós entendermos, é um contrato. Assim como é um casamento, onde o homem estabelece uma aliança com a esposa e a esposa com o homem, e a mulher com o homem. E ali, então, eles têm um contrato onde existem privilégios e obrigações. E se uma das partes quebrar este contrato, nós podemos falar do casamento, por exemplo, e uma das obrigações do casamento é a fidelidade. Então, se o homem quebrar este contrato, esta aliança do casamento, sendo infiel, por exemplo, adulterando, tendo um relacionamento fora do casamento com outra mulher, esta mulher ela está livre para quebrar esta aliança, ou esta aliança é quebrada e esta mulher está livre para casar novamente, porque a aliança foi quebrada. E aqui nós vemos no capítulo 8, agora versículo 9, onde ele diz que esta nova aliança não vai ser segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, que é o que nós falamos antes. Essa antiga aliança, ela é estabelecida quando Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito, liberta o povo de Israel da escravidão de Faraó, que é uma figura do diabo, né? Nós lembramos que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento, a realidade é o Novo Testamento. E ele fala algo muito importante aqui que tem a ver com a aliança que nós acabamos de falar. Pois eles não continuaram na minha aliança. Ou seja, eles quebraram a aliança que haviam estabelecido com Deus. Eles não cumpriram as suas obrigações que estavam neste contrato, nesta aliança. E então, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então chegou o momento em que Deus não atentou mais para eles, porque eles haviam quebrado esta antiga aliança. E aí nós voltamos no que lemos no versículo anterior, por isso que Deus então vem, por amor aos homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele estabelece uma nova aliança porque ele nos ama. Amém? Ele vai em busca de uma nova aliança para estabelecer novamente esse relacionamento com o homem. Você percebe Deus sempre buscando restaurar este relacionamento com o homem. Que coisa extraordinária, amados. Como Deus nos ama. Quantas pessoas não
não entendem isso, não percebem isso ou não foram ensinadas a esse respeito. Como Deus nos ama, sempre buscando, por meio de estabelecimento de alianças, restaurar o relacionamento com o homem. Aquele relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles perderam este relacionamento, eles perderam a posição que eles tinham. Agora em Jesus Cristo, na nova aliança, é uma restauração ao propósito original de Deus, de ter comunhão com o homem, de ter relacionamento com o homem. Amados, Deus é maravilhoso. Amém? Vamos continuar, versículo de número 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Veja, Deus buscando sempre esse relacionamento. E aqui ele diz algo importantíssimo, que ele não vai mais escrever a lei em tábuas de pedra, mas vai ser no coração. Não vai ser algo exterior, mas vai ser algo interior, aonde nós, homens, nós, filhos de Deus, vamos ter prazer em cumprir a palavra de Deus. Vamos fazer isso com prazer, com amor, porque nós amamos a Deus, porque nós somos transformados. Não é assim que acontece quando nós nos arrependemos e colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nós recebemos um novo coração, amém? Um coração transformado, somos regenerados. Nesse momento, amados, Deus, por meio do seu Espírito, ele passa a habitar em nós. Então agora nós não servimos mais a Deus somente em rituais exteriores, em tradições, mas servimos a Deus de todo o nosso coração e ele habita no nosso espírito, no nosso coração. Amém? Em versículo de número 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Amados, sabe, esse texto aqui não significa que eu não preciso, por exemplo, de alguém para me ensinar a palavra, mas significa que agora eu não dependo mais do antigo, do primeiro nascimento. Escute isso. Por que ele diz que não precisaria ensinar mais ao seu irmão? Porque na antiga aliança isso era passada como tradição, de pais para filho, de pai para filho, como um ritual, como uma tradição familiar. Não era algo que estava lá dentro do seu coração. O novo nascimento, não, o novo nascimento é uma regeneração. Nós somos transformados lá dentro do nosso coração, no mais íntimo e profundo do nosso coração. Então, amados, ela não é mais uma transmissão feita simplesmente por algo familiar, um ritual, algo desse tipo, não. É um novo nascimento de um relacionamento pessoal com Deus. Amém? A partir dali é estabelecido um relacionamento pessoal com Deus, em nome de Jesus. Então, amados, por meio do novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos essa experiência, então, pessoal com o Senhor, a partir desse momento. Amém? É importante, talvez, nós lembrarmos aqui, nesse versículo de número 11, que talvez esse seja um dos grandes problemas hoje dos cristãos. Por que nós temos tantos cristãos nominais? Porque eles receberam simplesmente como uma tradição, como uma obrigação, como um ritual, ir à igreja, declarar Jesus como o Senhor. Por isso que nós temos tantos cristãos nominais, porque eles não tiveram esse relacionamento, essa experiência do novo nascimento, que nos dá um relacionamento vivo com Deus. Amados, como é importante nós entendermos que nós precisamos ter um arrependimento, nos arrepender dos nossos pecados, reconhecendo que nós somos pecadores, para que então a partir disso haja fé, coloque a minha fé em Jesus Cristo e eu seja transformado. Eu não viva mais um cristianismo simplesmente exterior, aparente, mas de todo o coração, conhecendo a Deus, andando com Deus, amém? Andando com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Versículo de número 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha só, amados, os benefícios da nova aliança. Os benefícios da nova aliança. Diz ainda, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Falando o quê? Da antiga aliança.
Então, quando ele diz nova aliança, ele está dizendo que a antiga aliança está agora em desuso, é antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Precisamos entender por que ele fala prestes a desaparecer. Porque havia ainda os judeus que não se converteram, que eram judeus, claro, né? Não eram judeus cristãos, eram judeus que continuavam na prática desses rituais e da antiga aliança. Por isso que ele está dizendo, olha, isso uma hora já vai desaparecer, porque Deus estabeleceu uma nova aliança. Uma nova aliança. E não há outra maneira de se relacionar com Deus, de ter intimidade com Deus, de ter os pecados perdoados a partir de Jesus Cristo, que não seja por meio do arrependimento e pela fé. É desta forma e somente desta. E este arrependimento e esta fé, ela vai produzir nas nossas vidas esse relacionamento com Deus, este amor por Deus, obediência à palavra de Deus, como consequência do arrependimento e da fé. Então a nova aliança, amados, é a que nós vivemos agora. Esta nova aliança, ela requer de nós compromisso, comprometimento. Da mesma maneira, ela requer de nós e nos dá privilégios, mas ela requer de nós também comprometimento, ou seja, obrigações em viver em santidade, andar em santidade. Amém? O cristão, amados, o evangelho, ele ensina que nós devemos renunciar à nossa carne e renunciar ao mundo, nós devemos crucificar a nossa carne. Então o evangelho das boas novas é uma mensagem de salvação, mas que nela está envolvido sacrifício, renúncia, coisas da qual muitas vezes os homens não querem abrir mão, dos seus desejos, das suas ambições, por causa de Jesus Cristo. Jesus mesmo diz, falando aos discípulos e à multidão que ouvia, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar a outro. Amém? Ou vai odiar a um e amar o outro. Não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e ao mundo, não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória e pedimos que o Senhor abençoe esse dia que está começando, esta semana que está começando, que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, que o Senhor nos ajude, nos conduza pelo teu caminho, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame e encha-nos com teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, sermos ensinados por ti, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor derrame sobre cada família aqui representada a paz, a proteção, em nome de Jesus, saúde, para a tua honra e tua glória. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe toda a obra das nossas mãos também. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos agora com cura, por meio do nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa, nesse dia, nos conduzir para que em tudo aquilo que nós fizermos agrade o teu coração, seja a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Amados, nós hoje temos, daqui a pouquinho, 7 horas, a pastora Ana, e nós não temos esta semana o grupo de crescimento. Amém? Esta semana nós estamos em recesso. Semana que vem voltamos normalmente. E às 21h30 nós temos a oração da noite. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém.